Olá, queridos espectadores. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema delicado, porém fundamental: o divórcio à luz da Bíblia. Sabemos que as relações humanas nem sempre são fáceis e que enfrentamos desafios que podem abalar até os fundamentos mais sólidos de um casamento. No entanto, a Bíblia oferece orientações valiosas e princípios que nos ajudam a compreender o divórcio e suas implicações espirituais. Acompanhe-nos nesta jornada de reflexão e entendimento sobre o que a Palavra de Deus nos ensina a respeito do divórcio. Vamos juntos explorar as verdades que podem nos guiar em tempos de dificuldade e incerteza nas nossas vidas conjugais, com o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva. O próprio Jesus chegou a falar disso no Novo Testamento, quando ele estava respondendo algumas perguntas sobre casamento e eles queriam justificar algumas coisas. Jesus falou assim: olha, isto aqui não é o ideal de Deus, porque não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio, quando Deus fez homem e mulher. E Jesus explicou que algumas coisas que Moisés deu autorização foi por causa da dureza do coração das pessoas. O que significa dureza do coração? Vamos explicar com calma. Dureza do coração é porque Jesus reconheceu que há situações no mundo que estão longe do ideal de Deus. E às vezes, na situação longe do ideal de Deus, há algumas coisas que Deus tolera por um tempo ou apenas numa geografia. Então, naquela época, havia coisas que Deus estava tolerando por um tempo, por uma geografia. Vamos dar um exemplo nesse tema de Jesus, que ele falava, por exemplo, do divórcio. Havia nos tempos bíblicos uma série de razões pelas quais um homem podia divorciar-se de uma mulher. Porém, pouquíssimas culturas, eu repito, pouquíssimas culturas davam também para a mulher o direito de se divorciar do homem. E mesmo assim, quando uma mulher estava divorciada de um homem, isso numa cultura patriarcal, ela estava simplesmente jogada na sarjeta. Eu vou explicar para você. Hoje uma mulher solteira, divorciada ou viúva, ela pode trabalhar, ela pode fazer uma faculdade, ela pode fazer um mestrado, um doutorado. Não estou com isso dizendo que nós estamos numa sociedade ideal e que não haja situações de misoginia, de preconceito contra a mulher. Pelo contrário, até hoje tem muitas mulheres que têm que lutar 3 ou 4 vezes mais que um homem para ocupar o mesmo cargo, a mesma posição numa empresa. E mesmo depois que ela consegue esse cargo, essa posição, ela tem ainda que enfrentar a situação de se firmar como chefe ou como líder de outros homens que, às vezes, pelo seu machismo, não ficam confortáveis em ter uma mulher como a presidente da empresa. E na frente dela até obedecem, mas por detrás, no corredor, ficam fazendo piadinhas completamente desrespeitosas, etc. Em outras palavras, o exemplo que eu dei aqui em forma de digressão foi apenas para acentuar que a situação das mulheres ainda não está tão ideal, tão confortável. Mas está diferente em muitos pontos da situação do passado. Porque no passado, a mulher dificilmente seria uma líder social. Ela realmente tinha um papel secundário na sociedade em relação ao homem. Então, falando assim de maneira bem clara para você entender, uma mulher viúva, por exemplo, que não tivesse um homem para protegê-la, para sustentá-la, para cuidar dela, ela seria semelhante a uma criança abandonada na sarjeta, sem pai, sem mãe, uma criança órfã. O conceito de orfandade, que hoje nós apenas atribuímos a crianças menores de idade, no passado, o conceito de orfandade poderia também ser atribuído a uma mulher sem marido e sem pais. Por isso que, naquela sociedade patriarcal, uma mulher não podia ficar sozinha, ela precisava de um homem com ela. Então Deus, sabendo dessa situação social dura, a dureza do coração, Deus permitiu que algumas leis fossem criadas para proteger a mulher. Uma dessas leis que Deus permitiu era a lei do levirato. Por exemplo, se um homem é casado com uma mulher, tá bom? Ele tem lá a esposa dele. Mas o irmão dele morreu numa batalha. E a cunhada ficou viúva. Ela ficou viúva. E uma vez viúva, ela não teria ninguém para cuidar dela. Então, na lei do levirato, esse homem aqui, solteiro
ou casado já com uma mulher, ele podia contrair núpcias com a viúva do seu irmão. Aliás, ele não só podia, como era um dever moral fazer isto, porque em fazendo isto, ele garantiria que a viúva do seu irmão tivesse proteção, tivesse herança, tivesse um nome e um marido. E o curioso é que nessa lei do levirato, qualquer filho que ele tivesse com essa segunda esposa, daria descendência para o irmão dele e não para si mesmo. Perceberam? Então é nesse sentido que funcionava um pouco a poligamia que Deus tolerou. Mas Deus tolerou ou permitiu em situações assim. Bom, eu dei esse exemplo da poligamia, mas quando Jesus falou do divórcio, era a mesma situação. Havia uma banalidade do divórcio. Então Moisés, por causa dessa situação, falou, não, vocês para darem um divórcio, vocês têm que dar uma carta para a mulher, para que ela esteja garantida de casar com outro homem. Agora, quem casar com a mulher que foi repudiada, ele cometeu adultério e ela também. Então você não pode deixar que isso aconteça. Então Cristo queria cercear as razões do divórcio para não banalizá-lo, porque uma mulher poderia ser abandonada pelo marido, repudiada por ele, apenas porque deixou queimar a carne na panela. Imagine só, e uma mulher repudiada, abandonada, era uma mulher sem ninguém. Então Jesus falou o seguinte, olha, Moisés permitiu que vocês divorciassem por causa da situação, da dureza do coração de vocês, mas esse não é o ideal de Deus. Então, tanto na questão do divórcio, que eu acabei ampliando a minha resposta aqui, como na questão da poligamia, foram circunstâncias que Deus tolerou por causa da época. Outra questão social que você pode entender da época é que numa sociedade patriarcal, um homem, quanto mais filhos ele tivesse, melhor seria para o seu clã nômade. Imagina um homem com a mulher dele e os escravos ali andando pelo deserto. Se uma nação vizinha vier atacá-lo, um outro clã, quanto mais filhos ele tiver para defendê-lo, melhor. Então, muitas vezes, os homens casavam com uma, duas, três mulheres para gerar mais filhos e ter uma longa descendência. Os reis banalizaram, exageraram isso, e nós temos casos extraordinários, como o de Salomão, que tinha 300 mulheres e mais de 700 concubinas. É lógico que ele não tinha relação com todas essas, mas era um status ter muitos filhos e muitas mulheres. Repito, Deus não sanciona certas práticas, mas Deus a tolera por um tempo até que a humanidade esteja amadurecida para ver que aquilo não era o ideal de Deus. Agora, isso aqui que eu estou explicando não significa uma situação do deixa como está para ver como é que fica ou uma ética situacionista. Não é isso. Não é aquela questão que é errado roubar, mas se eu estou com fome, deixou de ser errado roubar. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que muitas vezes as culturas estão longe do ideal e estão longe do que nós pensamos. Então Deus tolera temporariamente ou geograficamente uma situação. E o fato de Deus tolerar temporariamente ou geograficamente uma situação não significa que eu posso fazer porque o outro fez. Compreenderam? Vou dar um último exemplo para fechar a minha resposta aqui. Existem algumas nações africanas, ou pelo menos países africanos, que receberam missionários. E quando os missionários chegavam nesse lugar ali, alguns homens já eram casados com 2, 3 ou até 4 mulheres em alguns lugares que tinham uma cultura muçulmana. O missionário chegava, aquele homem se convertia ao cristianismo e o que ele fazia com as 4 mulheres dele? Num primeiro momento, os missionários deram a sugestão, não, a gente só aceita monogamia. Então você tem que divorciar-se. Olha aí o divórcio entrando. De 3 mulheres e ficar somente com uma. Mas aí virava um problema. Aquelas 3 que eram divorciadas ou repudiadas, elas acabavam se tornando prostitutas, porque nenhum homem queria casar com uma mulher que foi mandada embora, que foi rejeitada. Perceberam? Nenhum homem queria casar. E começou a aumentar o número de prostitutas no lugar onde quase não havia prostitutas. Muitos missionários foram banidos por causa disso. Depois criou-se uma outra ideia. Não, você pode ficar casado com as 4, mas só pode ter relação marital com uma delas. E as outras 3 acabam ficando viúvas de maridos vivos. Então você vê que é um assunto um tanto complexo. As igrejas têm que lidar com isso. Como é que nós fazemos numa cultura onde o homem já é casado com 3 mulheres, tem filhos e eu chego e mostro para ele o ideal monogâmico de Deus? Se eu tiver uma situação excepcional para aquela cultura, eu não posso agora no Brasil ter 4 mulheres com base no fato de que lá tem um irmão de igreja que tem 4. Então, cada caso deve ser analisado à luz daquele contexto, tá bem? À luz daquele contexto. Agora, o que nós não podemos de maneira nenhuma é querer importar artificialmente esses exemplos e querer, à luz deles, justificar qualquer prática hoje que
que nós conscientemente sabemos que está longe do ideal de Deus, que está errado à luz das Escrituras. Porque, por exemplo, se uma mulher hoje quiser defender o poliamor, baseado no fato que Jacó também teve 2 esposas, Raquel e Lia, então tá bom, já que ela quer basear o poliamor naquilo ali, que ela baseie também o sentimento patriarcal daquela época. E ela não vai querer isso. Qualquer homem que fale, não, eu também quero ter várias mulheres, como na Bíblia também o patriarca teve várias mulheres, tudo bem, desde que ele tenha também o hábito de querer importar tudo daquela época, sustentar todas elas, ter vários filhos com elas, entrar em guerra, em luta armada. Ninguém quer importar tudo, somente aquilo que lhe interessa.